Oi, meu nome é Yasmin. Eu estudo no Soares Dutra e esse trabalho é da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação com a professora Fátima. Seu sinal é esse. O Código de Ética é o instrumento que orienta o tradutor-intérprete na sua atuação. O intérprete está para intermediar um processo interativo que envolve determinadas interações conversacionais e discursivas. Nessas interações, o intérprete tem responsabilidade pela veracidade e fidelidade das informações. Assim, ética deve estar na essência desse profissional. O Código de Ética é parte integrante do regimento interno do Departamento Nacional de Intérprete, que é o FENES. Princípios fundamentais. Artigo 1º. São deveres fundamentais do intérprete. O intérprete deverá ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional. Ele guardará informações confidenciais e não poderá traí-las, pois foram a ele confiadas. Artigo 2º. O intérprete deve ter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo. Artigo 3º. O intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre transmitindo o pensamento, a interação e o espírito do palestrante. Ele deverá lembrar dos limites da sua função e não ir além da sua responsabilidade. Artigo 4º. O intérprete deve reconhecer seu próprio nível de competência e ser prudente em aceitar tarefas, procurando assistência de outros intérpretes ou profissionais quando necessário, especialmente em palestras técnicas. Artigo 5º. O intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, mantendo sempre a dignidade da profissão e não chamando atenção indevida sobre si. O Código de Ética é o instrumento que orienta o tradutor-intérprete na sua atuação. O intérprete está para intermediar um processo interativo que envolve intenções conversacionais e discursivas. Nessas interações, o intérprete tem a responsabilidade pela veracidade e fidelidade das informações. Assim, ética deve estar na essência desse profissional. O Código de Ética é parte integrante do regimento interno do Departamento Nacional de Intérprete, FENES. Princípios fundamentais. Artigo 1º. O intérprete deve ser uma pessoa de alto caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional. Ele guardará informações confidenciais e não poderá traí-las, pois foram a ele confiadas. Artigo 2º. O intérprete deve ter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo a fazê-lo. Artigo 3º. O intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre transmitindo o pensamento, a interação e o espírito do palestrante. Ele deve lembrar dos limites da sua função. Artigo 4º. O intérprete deve reconhecer seu próprio nível de competência e ser prudente em aceitar tarefas, procurando assistência de outros intérpretes ou profissionais quando necessário,
especialmente em palestras técnicas. Artigo 5º. O intérprete deve adotar uma conduta adequada de se vestir, sem adereços, mantendo sempre a dignidade da profissão e evitando a tensão indevida sobre si.